sobre esclerose múltipla. É uma doença neurológica autoimune crônica que não tem cura ainda. É mais comum em mulheres, mas quem vai explicar tudo pra gente é o neurologista Dr. Leonardo Valente. Dr. Leonardo Valente, obrigada por ter voltado. É um prazer recebê-lo, viu, doutor? Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Esclerose múltipla. A gente já falou sobre a esclerose lateral amiotrófica, que é outra coisa. Outra coisa. Mas as duas são doenças neurológicas. São doenças neurológicas. Mas diferentes. Diferentes. Tá. E o nome comum vem e as pessoas acabam confundindo entre uma e outra, porque a esclerose basicamente não é aquilo que a gente... Né, e o preconceito veio daí muito, né? Antigamente, as pessoas chamavam as pessoas que eram, né, tinham distúrbios psiquiátricos ou neuropsiquiátricos de esclerosadas. Então isso criou um estigma muito ruim para a esclerose múltipla e para outras, né? Não, esclerose nada mais é do que a própria cicatriz que pode acontecer em qualquer lugar do sistema nervoso central, né? Então a esclerose múltipla acontece um tipo de lesão por uma etiologia, a esclerose lateral amiotrófica por outra, a esclerose lateral primária por outra e outras doenças. Tem vários tipos. E, sim, então a gente tem várias lesões que podem ser chamadas de esclerose. E esclerose já nada mais é do que a cicatriz dentro do sistema nervoso central que foi gerada por uma doença, né? E aí a doença, quando é esclerose múltipla, ela tem uma etiologia, como você falou, uma doença inflamatória, uma doença crônica, autoimune. Quando a gente fala autoimune, é que o próprio organismo, ele que desenvolve, ele que cria. É, o próprio organismo é como se a gente tivesse, assim, dentro do nosso soldado, do nosso sistema de defesa, como se fosse um exército. Soldadinhos de defesa. E os nossos glóbulos brancos, os nossos anticorpos. Então, o nosso sistema de defesa, ele está aqui para nos proteger contra vírus, contra bactérias, contra fungos, contra qualquer causa que queira nos agredir dentro do nosso organismo. E esse sistema, às vezes, é como se... Eu costumo dizer e contar isso para os pacientes, né, para ficar mais fácil. É como se dentro desse exército, uma parte desses soldados enlouquecessem. Como se eles ficassem assim, sem entender se aquele exército é dele mesmo ou não. Se aquela base dele, né, realmente ali aquela estrutura, os veículos, que seja. Então ele começa a bombardear, ele começa a agredir, ele começa a machucar o próprio exército, a própria estrutura, o próprio organismo. Então a doença autoimune imunomediada nada mais é do que isso. Existem várias delas, nos quais a esclerose múltipla é uma delas. Mas ultimamente, nos últimos anos, a gente vem demonstrando realmente que a esclerose múltipla não é só uma doença inflamatória, crônica, desmielinizante e autoimune. Ela também é degenerativa, porque ela é uma doença progressiva. Em todas as formas e em todas as fases, ela é uma doença progressiva. Por isso que é importante a gente fazer o diagnóstico precoce para instalar os tratamentos que já são hoje de ponta, de diversos... A gente vai comentar um pouquinho sobre isso, mas quanto mais precoce possível. Quando ainda eu não tenho tantas cicatrizes, quando eu não tenho tantas escleroses, quando eu não tenho tantas lesões dentro do sistema nervoso. Então, quanto mais precoce eu fizer o diagnóstico e quanto mais potente a medicação que eu iniciar para aquele paciente de maneira mais precoce, melhor é o prognóstico, melhor é a chance que ele tem de não ficar com sequelas. 43 999520380. Você tem dúvidas? Quer fazer uma pergunta para o Dr. Leonardo? Você sofre de esclerose múltipla? Tem alguém na família que está passando ou passou por essa doença, quer compartilhar sua história com a gente? Manda para cá, 43 999520380. Vai ser um prazer receber sua mensagem, tá bom? Doutor, primeiro ponto, como diagnosticar? Quais os sintomas para você, para o médico chegar, porque é um quebra-cabeça, né? Não é você, é isso, eu tô sentindo isso. Ah, esclerose múltipla. Não, não é. Na verdade, são vários fatores que podem fechar um diagnóstico. Eu trouxe uma imagem, não sei se vocês quiserem projetar. Vamos ver? Tem imagem que o doutor trouxe? Coloca a Ferzinha na tela, então, para a gente ver um pouco dessa imagem, para a gente poder entender um pouquinho do que é essa doença, um pouco, que causa, né? E depois os tratamentos que nós temos. Porque, como nós falamos, infelizmente, a esclerose múltipla não tem cura. E ela é degenerativa. Vamos ver, então, isso daqui. Na verdade, essa daqui é uma figura da própria Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, né? Vamos ver do lado de cá? Vamos ver, acho que fica melhor até. O que é esse aqui? Pode ficar aqui, então, doutor. Na verdade, isso aqui é um exemplo de um neurônio, Isso né? é um neurônio. Um neurônio Parece que ele é mielinizado, sim? Ficou muito interessante. É do próprio site da ABEM mesmo, né? A ABEM, Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Então, aqui eu tenho o corpo celular, onde eu tenho o núcleo da célula. Ela pode receber estímulo de qualquer outro órgão, qualquer outro tecido. Ele vai passar esse sinal aqui por dentro de maneira muito rápida. E essas estruturas aqui, que são a bainha de mielina, por isso desmielinizante, uma doença inflamatória que agride basicamente nessa doença, não só a bainha de mielina, que são células individuais em cada um desses pontos, mas elas estão aqui justamente e elas transformam esse sinal de maneira mais rápida. Se tiver a próxima imagem, a gente mostra mais ou menos o que ela pode fazer
fazer no primeiro momento, antes de machucar as outras estruturas. Esse aqui era sem ser machucado. Aqui, essa daqui é a estrutura sem ser machucada. Veja que é uma célula que envolve, chamada célula de Chivan. Ela envolve, daqui. É como se ela estivesse encapando o nosso neurônio para transmitir o sinal mais rápido. E aí a doença ela vai tendo essa agressão do sistema imunológico nessas estruturas e, consequentemente, você tem uma disfunção da passagem de sinal até que esse neurônio, se a gente não resolver, ele pode morrer e ele parar definitivamente de transmitir esse sinal. Então, quando isso aqui acontece nos nervos ópticos, a pessoa pode ter visão embaçada, pode perder a visão, pode ter dor nos olhos. Quando isso acontece nos nervos que movimentam os olhos, a pessoa pode ter visão dupla. Quando acontece em qualquer área do cérebro, ela pode ter qualquer sintoma. Então, ela pode ter fraqueza, ela pode ter dormência, formigamento, dor, náusea, vômito, enjoo, desequilíbrio, alteração sexual. A gente pode ter qualquer tipo de sintoma relacionado a qualquer sintoma neurológico. Dificuldade para caminhar, dificuldade para falar, para entender. Porque está tudo interligado com o cérebro, exatamente, para fazer xixi, para evacuar. Então, tem todas essas funções estão acometidas dentro da doença ou podem ser acometidas. Tudo depende de onde a esclerose, onde a lesão vai acontecer dentro do sistema nervoso. Mas não existe um exame de sangue que você faz, pronto, estou com esclerose múltipla. Não é isso? Não, ela é uma junção de fatores. Então, eu tenho que ter uma quantidade específica de eventos na vida daquele paciente, eu tenho que ter uma quantidade de lesões disponíveis dentro da ressonância magnética. Entendi. Eu posso utilizar outros métodos diagnósticos, como o potencial evocado visual, para ver se o nervo está funcionando corretamente. Posso usar o líquor para ver se ali tem alguma proteína, né? Alguns anticorpos, algumas imunoglobulinas estão elevadas ali no líquor, mas isso são critérios de suporte, né? Eu basicamente tenho que ter uma quantidade de lesões e uma quantidade de surtos, que a gente diz na doença. Ou quando ela nas formas progressivas da doença, que eu tenho essas lesões, mas que eu consiga demonstrar que eu tenho mais de um local acometido no sistema nervoso central e que eu tive mais em um momento dessa inflamação. Porque um dos principais fatores que a gente tem é que excluir outras doenças que simulem. Então, eu tenho várias outras doenças que podem simular. Doenças infecciosas, outras doenças autoimunes. Mas por isso que é tão difícil chegar a um diagnóstico, fechar um diagnóstico, tem que investigar muito. Então, tudo depende de onde você vai procurar assistência. Se você vai procurar assistência num profissional que está habituado, que está adequado, que tem treinamento específico, é mais fácil. Se você vai procurar um atendimento num local onde não tem uma pessoa treinada, onde a equipe não vê com frequência, não está habituada a fazer esse diagnóstico, o diagnóstico pode demorar muito mais, anos, 20 anos até. Exatamente. Sim, o que eu me que questiono. 15, 20 anos. E quem é atendido pelo SUS? Então, mas aí o primeiro passo é suspeitar. Então, você sabendo como que são os sintomas, o primeiro passo é você suspeitar. Você vai ser avaliado e tem que chegar em um neurologista. E esse neurologista ele vai te avaliar e ele vai pedir exames se ele julgar necessário, vai pedir exames para afastar outros diagnósticos para chegar até o diagnóstico correto. O problema é que são sintomas muito frustos. Então, assim, quando a gente pega um diagnóstico, às vezes você volta na história e fica voltando de maneira incessante na história daquela pessoa e ela percebe que ela tem 10 anos de sintoma. Porque são sintomas muito sutis. É uma náusea, uma visão dupla que durou um dia e melhorou, ou uma dificuldade para fazer xixi, ou uma dor, um formigamento. Mas são crises daí que a pessoa vai tendo... surtos na forma remitente recorrente. Né? Mas assim, eu tenho formas da doença que começam de maneira progressiva já desde o início. Ela não tem esses surtos que são bem definidos. Ela só vai piorando, 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 piorando. E tem formas que ela começa com esses surtos e depois ela passa de um certo momento, ela começa a piorar progressivamente. E ela entra na forma progressiva. E pode estabilizar em algum momento? Pode estabilizar com algum momento sem tratamento, mas a forma não é o comum. Com tratamento. Não é o comum, mas existem pacientes que estabilizam sem o tratamento, mas não é a maior parte deles. A grande maioria, esmagadora das vezes, eu preciso de tratamento, eu preciso ser agressivo. Porque se eu começar... Então, assim, aí a gente vai entrar um pouco de tratamento. Dentro do SUS, por exemplo, eu tenho que seguir uma certa categoria de medicamentos para eu poder chegar nos medicamentos mais eficazes. Isso faz um certo sentido, ou fez um certo sentido até um certo tempo atrás. Hoje, o que se fala nos grandes encontros, congressos nacionais e internacionais dos principais especialistas, a gente sempre comenta isso. Você tem que começar o mais rápido possível com uma terapia de alta eficácia para que esse paciente tenha um bom prognóstico. O problema é que, dependendo da forma como esse paciente está sendo atendido, ou pelo médico que ele está sendo atendido, às vezes ele demora, mesmo com a doença já de alta atividade, uma doença já grave desde o início, ele começa com um remédio um pouco menos potente, para ir para o médio potente, para depois ele chegar nos medicamentos de alta eficácia. Vamos Enquanto com um especialista, a gente já vai direto, especificamente, para essas questões. A gente vai falar sobre essa questão do tratamento. Mas uma coisa que eu falei no início foi que mulheres têm mais chances de ter, eu não sei. Porque a primeira questão que eu quero saber, se é algo que existe uma predisposição genética. Se eu tive na família, eu também posso ter.
Ou não? Doença autoimune não é assim? Sim, tem uma predisposição genética, mas isso não significa que é diferente do que as pessoas acham que ela é hereditária. Eu até tenho formas da doença que podem sim, mas toda doença, até que prove o contrário, ela tem um embasamento genético. Você tem que ter predisposição genética para desenvolver. Seja pressão alta, diabetes, óbvio que você vai ter uma causa que vai ser algo que pode gerar a doença ali. Mas a maior parte das vezes, quando você desenvolve uma doença, tem uma predisposição genética. Mas isso é diferente de ser hereditária, de você passar para os seus descendentes ou ter herdado isso de como alguém que tinha doença. Exatamente. Então, existe realmente um embasamento genético e vários fatores do meio ambiente, como qualquer doença, que podem fazer você desenvolver a doença. Esses fatores, por exemplo, o mais destacado é o Epstein-Barr vírus, o vírus da mononucleose, a doença do beijo, que a maior parte das crianças já tem, porque tomam, né, bebem no mesmo copinho, na mesma garrafinha, comem, acabam se contaminando com a saliva um do outro. Não necessariamente só com beijo, mas o Epstein-Barr, ele tem realmente, ele ganhou nas últimas décadas e agora de maneira muito mais clara, ele tem uma relação com o desenvolvimento da doença. Mas quase todo mundo, 99% da população já teve contato com o vírus. E por que todo mundo não desenvolve a doença? Porque não é só ter o contato com o vírus. Você tem outros fatores que estão realmente relacionados a isso. Então, a genética é um deles. E outros fatores ambientais. Então, populações que pegam menos sol estão mais sujeitas. População que se alimentam mal estão mais sujeitas. Obesidade está mais sujeito. Tabagismo é uma coisa que está muito relacionada ao desenvolvimento da doença, mesmo o tabagismo passivo. Então, aquele pai, aquela mãe que fuma dentro de casa, ele não sabe que ele está aumentando a predisposição dos filhos dele desenvolverem esclerose múltipla no futuro. Olha então, isso, gente. Tintas, solventes, pintores que não se protegem, né? Isso tudo está relacionado. E a gente vai ficar aqui até amanhã falando sobre todos os fatores. Mas assim, você teoricamente tem que ter o fator genético e esses fatores ambientais que te levem a... Então assim, uma vida saudável, como outra doença qualquer, a gente já sabe como fazer, né? Mas assim, na esclerose múltipla, ela passa a não ser só uma opção para não desenvolver. Ela também faz parte de maneira muito importante no tratamento da doença. Não são só os medicamentos, mas a mudança do estilo de vida da pessoa e da família, porque não adianta a pessoa só mudar, tem que mudar a família toda. Não adianta aquela pessoa comer salada, comer de maneira saudável, se a família toda pede pizza ou hambúrguer todos os dias, porque aquela pessoa, óbvio que não vai conseguir. Não adianta só ela ter que fazer atividade física e o restante da família... Então, a gente fala que o diagnóstico, assim como outras doenças, a gente já falou isso sobre outras doenças, mas assim, na esclerose múltipla, quando você recebe um diagnóstico, esse diagnóstico ele tem que ser incorporado pela família, pelos amigos, pelos colegas, porque você precisa mudar realmente a qualidade. E, consequentemente, quando você muda dessa pessoa, todo mundo acaba se beneficiando desse processo. Né? Doutor, o senhor vai ter que voltar. Combinado. Porque tem tanto assunto para falar. Quando vocês quiserem. quiserem. Gente, perguntas, vai mandando perguntas sobre a questão de esclerose múltipla. O doutor Leonardo Valente vai voltar para a gente falar sobre isso. É muito importante, é um assunto muito sério. Eu tenho pessoas na família que têm esclerose múltipla, a gente sabe o quão é sofrido essa doença, né? Lidar com isso no dia a dia e como é difícil para a pessoa também que tem ter esse conhecimento, né? Saber e tudo mais. Mas o que importa existe tratamento. Então, procure um médico, procure o tratamento. Isso é muito importante. Obrigada, doutor. Foi um prazer recebê-lo. Obrigada. Pode continuar aqui, tá bom? Tá joia. Obrigada. Obrigado, Sara. Obrigado.